A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Neste santo lugar de oração, amor é real, sou a paz, gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos colocar de pé, vamos ler as Escrituras. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos falar um pouquinho sobre aproximação neste culto, dentro da nossa série A Doutrina de Cristo. Versículo 14 de 2 Coríntios 2. Contudo, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Está vendo? Já viu conhecimento ter perfume? É a mesma coisa sobre a luz de Deus. Não se trata do sol, se trata de uma clareza, né? Uma clareza de mente. Então, o perfume tem o seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo. Não é por isso que você vai deixar de usar sabonete para tomar banho, não, viu? Tem irmão que não usa desodorante de jeito nenhum, diz que é pecado, prefere andar fedendo. Nem compra sabonete, nem bota um desodorantezinho, um perfumezinho, porque ele diz: eu já sou o perfume de Cristo. E quando passa, o povo fica assim, abanando o nariz. Pois, vamos cuidar. Polvilha de septo-granado funciona. Não quero ver, senão isso mata o germe sua. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo. Nós nos que se salvam e nos que se perdem. Para um somos o cheiro de morte, para a morte. Para outro, o cheiro de vida, para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Ou talvez você esteja lendo, e para estas coisas, quem é idôneo? Está vendo como eu lembro? Porque aqui a tradução feita diz que eu estou lendo, o irmão de hoje traduziu conforme está no original, né? Ele traduziu literalmente. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. O que Paulo está nos dizendo aqui é que para nós criarmos uma atmosfera maravilhosa. Por isso falei sobre aproximação. Comentei que gostaria de falar um pouco sobre aproximação. Porque se você tem uma boa atmosfera, as pessoas que se aproximarem de você vão sentir essa atmosfera. Claro que aqueles que têm dentro de si uma índole boa, um bom espírito, vamos dizer assim, um espírito manso, agradável, esta pessoa vai se sentir bem perto de você e vai querer estar próximo de você. E como é também esse tipo de atmosfera que você exala, que você tem, o espírito casa, né? Casa. É aquele tipo de gente que você encontra, ou você diz assim: não, com fulano eu não vou, porque o espírito meu não bate com o dele. Não é assim? Não tem isso, as pessoas falam? Porque a atmosfera que essa pessoa tem, o que essa pessoa cria ao redor de si, é como lados idênticos do ímã. Lados idênticos do ímã, vamos dizer assim, que você coloca e o outro sai correndo na frente sozinho. Não bate, os polos estão ali, não casa. Quando aquela atmosfera bate com a tua, então você se sente bem. E isso traz uma melhor aproximação. A conversa flui melhor, o assunto, né, o papo, você nem vê, o dia já foi. E aqui vem agora um pensamento bem complicado. Porque se aquela pessoa tem uma má índole, se aquela pessoa só fala que não presta, se aquela pessoa só tem fofoca, se aquela pessoa só tem piada, e você se sente bem com essa atmosfera, então, misericórdia.
Misericórdia. Se esses espíritos casam, é tempo de você procurar mudar os polos magnéticos, vamos dizer assim, para que aquela atmosfera não te pegue, não te apanhe, porque, claro, os pássaros da mesma plumagem sempre voarão juntos, não tem jeito. Os pássaros da mesma plumagem são da mesma natureza, têm a mesma espécie, eles se dão bem junto. Mas se tem plumagem diferente, não tem como estarem tão associados assim. Então, com quem vamos nos associar? Com qual tipo de pessoas vamos gostar de estar junto? Depende da atmosfera que está em nós, do que está no nosso interior e que isto passa para o exterior. E agora, uma vez que isto passa para o exterior, é sentido esse perfume, ou esta unção é captada. E aí você vai atrair para si aquele tipo de coisa que já está em você. Por isso que quem distribui ódio vai colher de volta ódio. Quando você distribui amor, você vai colher de volta amor, porque qualquer ódio que vir contra você não consegue romper a barreira do amor. São atmosferas diferentes, é como luz e trevas, não é? Então Paulo nos diz aqui que para alguns nós criamos uma atmosfera realmente maravilhosa, e para outros nossa presença soa como condenação. Quem quer falar piada, você quer falar sobre a palavra de Deus, não dá certo. Vê? Então, quando você fala sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é correto, justo e bom, isto serve de condenação para essa pessoa. Porque a justiça de Deus, aquilo que é de Deus, vai em choque contra as obras infrutuosas das trevas, que se manifesta nos filhos da desobediência, não é? Ou mesmo naqueles filhos que estão em desobediência. E há o choque, eles não gostam, eles não se sentem bem, porque o linguajar é diferente. Mas independentemente se eles são para Cristo e sua palavra ou não, nós criamos uma atmosfera onde quer que nós vamos. Aonde você estiver, você é um criador de atmosfera. Veja, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O sentimento que Jesus tinha, e era perceptível por aqueles que estavam carentes daquele sentimento, você percebe que as pessoas que se aproximaram de Jesus, as pessoas que estavam em necessidade, eram vistos pelos outros como pessoas que não tinham pessoas sem conceito, a ralé da sociedade, a ponto deles dizerem: veja se pessoas da alta categoria andam com ele, veja. Porque esses não precisavam, o Deus desses era o dinheiro, e mesmo aqueles que tentaram se aproximar não ficaram, como o jovem rico e muitos outros. Porém, aqueles que realmente estavam necessitados da palavra, estes permaneceram ao lado dele. Muitos até se sentiram atraídos inicialmente, mas daí a pouco, quando ele mostrou o que ele veio fazer e pregou a doutrina, então eles disseram: isso é muito duro, nós não podemos ouvir. Então Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a palavra significa, sabe o quê? Que esta atitude esteja em vós, a qual também esteve em Cristo. Ou a mesma atitude que estava em Cristo esteja também em vós. Porque nós temos aqui uma palavra, o mesmo sentimento, o mesmo sentir. E isto vem da palavra grega phoneo, P-H-R-O-N-E-O. É algo como phoneo. Significa pensar, que o mesmo pensamento que esteve em Cristo. Significa observar e também significa ainda reparar, respeitar, estimar. Quer dizer, seja da mesma opinião ou seja do mesmo pensamento, que haja em vós a mesma opinião que estava em Cristo, o mesmo estilo de pensar. E esse estilo de pensar que estava em Cristo te leva a ter atitudes de acordo com o teu pensar, com o teu sentir. Lembrando quando falou do novo nascimento, explicando no livro de Ezequiel, fala sobre o novo coração, ele disse que esse novo espírito, o novo espírito que é dado a você, vem através da sua nova maneira de pensar. E o pensamento que vem através desse novo espírito é: eu quero fazer o que é correto. Então não tem como você, querendo fazer o que é correto, de acordo com os olhos de Deus, não de acordo com o mundo, não tem como você estar tão associado com aqueles que querem fazer errado, aqueles que querem viver erradamente. Não tem jeito.
Esta palavra, que haja em vós o mesmo sentimento, que eu disse, que vem da palavra grega phoneo, é ter compreensão, ser sábio, sentir, pensar, ter a mesma opinião, ser modesto, não deixar a própria opinião de si mesmo exceder os limites da modéstia, pensar ou julgar o que a opinião de alguém é, ser da mesma opinião, concordar em conjunto, valorizar os mesmos pontos de vista, ser harmonioso. Pensou você não ser harmonioso com Jesus? Está em desarmonia com Jesus? Jesus diz é assim, você diz não, é assado. Não pode nunca ser um com ele. Foi o culto anterior, né? Pregamos sobre como ser um, como nos tornar um com Deus. Veja, porque quando você se torna um, você vai querer estar junto. E queira ou não, estar junto até pelo mesmo parecer que se tem, pela mesma opinião que tem. Você pode estar a quilômetros de distância, mas quando você encontra uma pessoa que pensa como você, ou que defende os mesmos princípios, você tem essa pessoa como aliado. Né? Tem essa pessoa como aliado, como amigo, colega de caminhada, de aventura. Um soldado que está na mesma batalha que você. Agora veja mais um pouquinho aqui. Este mesmo versículo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, isso também mostra dirigir a mente para uma coisa, buscar, aspirar por, procurar o interesse ou vantagem de alguém. Paulo também disse isso, que o seu interesse não seja apenas pelo que é seu, não é? Mas pelo que é de outrem. Não é que você vai ficar com o olho deste tamanho do que é dos outros, mas está naquele mesmo sentido de Jesus. Tenho a minha vontade, mas a vontade do meu Pai deve prevalecer. É mais importante do que a minha. Agora, quando olhamos somente as nossas necessidades e não vemos as necessidades do outro, aí fica difícil, fica um furando o olho do outro, né? Mas eu estou com pressa, mas eu também estou, então eu tenho que passar na frente da fila, que eu vou perder isso, espere aí. E fica aquela briga, ninguém espera por ninguém, começa brigando. Não é assim que muitos morrem no trânsito? É assim que muitos morrem no trânsito, desse jeito. Ser do grupo de alguém, do lado dele, se for nos assuntos públicos. Então isso deveria ser traduzido assim, olha, para entendermos melhor. Que essa atitude esteja em vós, a qual esteve em Cristo Jesus. E assim você tem o mesmo sentimento que Jesus teve. Então, em Filipenses, na leitura de Filipenses 2, versículo 5, foi o que nós lemos. Mas quando você junta todo o contexto, Filipenses capítulo 2, começar pelo versículo 1, começa dizendo assim, olha, se você possui qualquer incentivo de estar unido com Cristo, um pouquinho diferente, né? Observe bem. Se você possui qualquer incentivo de estar unido com Cristo, se há alguma consolação de seu amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, você pode estar lendo desejo sincero, então completem a minha alegria. Você pode estar lendo gozo, né? Então completem a minha alegria por serem de mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo um em espírito e em propósito. Nada façam por ambição, apenas pensando em si mesmo, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Sua atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo em natureza, como é que está aí? Em forma de Deus, não é? Então deixe-me ler para vocês como o irmão de hoje traduziu essa parte da Escritura. Olha, sua atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo em natureza um Deus, ou que sendo em natureza Deus, não considerou a igualdade com Deus algo que devesse ser aproveitada, mas esvaziou-se, assumindo a natureza de servo, sendo feito à semelhança humana, e, achado na forma de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até
à morte, mesmo morte numa cruz. Este é o Filho de Deus, porque ele estava em forma de Deus, ou ele sendo Deus em natureza, em forma, em essência, ele não considerou a igualdade com Deus, ou sendo Deus como Deus, porque é o Filho dele. Ele não usou isso como algo que ele deveria aproveitar, tirar vantagem disso, seja como for. Então, este, quando assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana, ele se humilhou até a morte, e mesmo morte numa cruz, que era a morte mais vergonhosa. Esse morreu, porque este é o Filho de Deus. O Filho podia morrer, mas o Pai não, o Pai é imortal. Então, olha a continuidade. Por isso, Deus, que é o Pai, que é o que não morre, que é o imortal, não se pode matar o Espírito, não se pode matar a Deus. Um Deus que morre não é Deus. Um Deus que morre não deve ser adorado. Um Deus que morre não merece nenhum respeito ou consideração. Não importa se morra por um segundo. Não existe isso. Deus é vida. Vida é vida. Vida não morre. Vida não pode morrer. Veja, já pensou se a vida morre? A morte venceu tudo. Acabou. Por isso Deus exaltou a este, que morreu. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Por isso que toda esta série o tema principal é a doutrina de Cristo, porque nos faz ver em toda a Escritura como isto está de forma harmoniosa, mostrando, declarando para nós quem é quem aqui, em natureza, em essência, em forma. Pois bem, o dicionário Webster do Novo Mundo define atitude como aptidão ou inclinação. Que é o que Paulo está nos levando a pensar como Cristo, a ter o mesmo pensamento, tenham a mesma atitude que estava em Cristo, que esteja em vós, ou que esteja em vocês a mesma atitude que estava em Cristo. Então o dicionário Webster, ele define atitude como aptidão ou inclinação, e afirma ainda a posição ou postura assumida pelo corpo em conexão com uma ação. Atitude, inclinação de um corpo, conexão com uma ação. Se eu pego isto e miro bem na cara do Abraão lá, então a inclinação do corpo está dizendo que eu vou jogar, não é? Quer ver se eu acerto? Brinca não. Pois bem, veja, olha, posição ou postura assumida pelo corpo em conexão com uma ação. É também sentimento ou estado de espírito. Então, o nosso sentimento e o nosso estado de espírito é uma inclinação. É a inclinação da atitude que nós temos com relação a alguma coisa, a palavra de Deus, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Vê? Então, a palavra atitude também é definida como uma maneira de agir, sentir ou pensar, porque isto mostra uma disposição ou opinião. A atitude não é apenas você realizar uma ação, ou você vê a inclinação do corpo realizando uma ação, ou pronta para realizar uma ação. Estamos falando não apenas do corpo, estamos falando de corpo, espírito e alma. Então, quando você conecta estas coisas, você vai ver também que sentir ou pensar, isso também é uma atitude, porque está mostrando uma disposição ou uma opinião. E isto já não vem do corpo, já vem da psique, da mente. Já vem da parte mais, vamos dizer assim, mais espiritual, não é? Mais espiritual. Que mesmo que abra o teu cérebro e estude toda aquela massa encefálica, você vai ver ali a parte física, somente isso. Mas o que acontece ali nas correntes elétricas, na comunicação que há entre cada neurônio, ou seja o que for, não tem como você estar olhando aí. Os médicos têm como mostrar isso em aparelhos, fazer um diagnóstico daquilo, mostrar a luzinha para lá e para cá e tudo. Mas é uma parte já bem mais espiritual, né? Já está fora do alcance físico, se bem que com a física se possa, inclusive, explicar a física, ou seja, que estudo for. Agora, se você pegou os principais pontos aqui do que falamos, em cada uma dessas definições, a primeira afirma que a atitude é a postura ou a posição do corpo em referência ou em conexão com uma ação.
é também sentimento ou estado do espírito. E se você encontra uma pessoa assim, você já vê que estado está aquele espírito. Já anda assim, né? Que estado está aquele espírito? Parece que aquela pessoa está carregando o peso do mundo nas costas. Agora, a outra é a ação, que é sentimento, pensamento, que mostra a tua opinião, disposição ou mentalidade. Claro que se você tem a disposição na sua mente ou no seu coração, o corpo vai terminar levando aquilo a cabo. Vai terminar realizando aquilo. E para começar, o corpo é dado a você para você se comunicar com o mundo, não é? Interagir com o mundo através dos sentidos, audição, paladar, olfato, visão, e assim vai. Então nós estamos olhando para a posição ou postura do corpo. E sempre que você procura uma aproximação, ou que alguém se aproxima de você, você procura observar a postura da pessoa, tentando decifrar o que ela quer, o que ela pretende de você, o que ela deseja de você, o que ela quer com essa aproximação. Geralmente as pessoas se aproximam para obter, não para nos dar alguma coisa. Geralmente é para obter algo. Você já diz, essa alma quer reza, né? Assim? Essa alma quer reza. Fulano nunca mais ligou e está agora ligando, perguntando se está tudo bem. Essa alma quer reza. Pode esperar, né? Às vezes entrar dinheiro emprestado. Pode esperar. Então você já vai vendo, você já procura observar a disposição que está aquele espírito, como ela inclina-se nesta aproximação. Até que ponto ela está inclinada? Quer saber? Para o lado que a árvore está inclinada, para onde ela vai cair. Se a pessoa só fala sobre um determinado tema, sobre uma determinada coisa, a inclinação está para isso, né? A inclinação está para isso. Então estamos olhando para isso, posição ou postura do corpo, e aqueles atributos que mostram quando você está pensando. Aí é que está. Você sabe, se você não fala, o diabo não sabe. Só Deus conhece o coração do homem, né? Deus conhece o coração do homem. O diabo não é onisciente. Não, senhores. Nem vem que não tem, como diz, não é? Irmão Brando disse, se você tem algo para fazer e não quer ser atrapalhado, então não conte. Guarde para si. Uma vez que você conta, o diabo tomou conhecimento daquilo. E se é algo de bom que você pretende, então ele vai procurar te atrapalhar. Daí a pouco você diz, mas parecia que estava tudo certo, por que não deu certo? Alguma coisa moveu, alguém moveu algum palitinho em algum lugar, alguém moveu os bulamos por algum canto, né? E o resultado é que alguma coisa te atrapalhou, porque você bateu com a língua nos dentes, aí pede segredo, já viu? Você pede segredo para seu amigo, para seu parente, mas você vai pedir segredo para o diabo? Qualquer demôniozinho que ouviu aquilo, e aquilo já espalha para tudo quanto é canto, e diz, eu não dou conta, vamos mais um, e vem um exército para lutar contra, para fazer tudo. Você vai daqui lá para baixo, não é tanto atrapalho, porque na frente tem um carro que não pega, uma espada enferrujada está ali travando o motor. São coisas espirituais, é uma batalha que é travada no mundo espiritual. Como você vai saber disso? Tudo para te atrapalhar. Então o número disse, não conte, guarde para si. Uma vez que você fala, ele descobriu. Ele já sabe, vai procurar fazer tudo para atrapalhar o teu negócio, vamos dizer assim, a decisão que você tem para tomar. Então aquilo que você está pensando, eu não sei. Mas sabe o que acontece? Dependendo de como você age, porque entra em conexão corpo, espírito e alma. Não vou entrar em profundidade nisso, estamos apenas falando da forma bem superficial, como diz o irmão Edson, arranhando a superfície disso. Mas quando alinha ali corpo, espírito e alma, e você pensa naquilo, e teus músculos já começam a trabalhar, não é? Você se aproxima de mim, eu já fico sabendo, já fico pensando o que é que você está querendo. Já dá para saber. Pelo jeito que você olha para tal coisa, já dá para saber o que passou no teu coração. Então é isso que acontece. O diabo não ouviu você falar nada, contar nada, mas por causa da inclinação do teu corpo, que está já em conexão com a mente, que é a mente que está pensando, está trabalhando, ele já sabe o que você está pretendendo. Porque ele é um bom leitor de lábios, não é? De olhos, e assim vai. Vê? Complicado. A atitude não é apenas conhecimento mental. Os atributos mostram quando você está pensando, sentindo, ou que expressam o seu humor. E isto é perceptível, sem você achar. E você pensa que não está dando nenhuma demonstração. É como um menino pequeno aprontando, pensando que ninguém está vendo.
olha assim do lado, vê se ninguém está vendo. E está a pessoa lá de rabo de olho, né? Porque se eu estou olhando para vocês, mas minha visão vai até aqui. Minha visão vai até aqui e até aqui. Faça um teste, eu vejo minhas duas mãos aqui, ó. Agora eu estou olhando para ali, o camarada ali apronta, eu não estou vendo? Estou vendo. É assim que o menino pensa. É assim que o menino é pego no flagrante. Foi assim que eu fui pego quando roubei uma bala. Mas menino, não tem jeito. Minha sorte foi que eu fui pego em flagrante. Porque se eu não tivesse sido pego em flagrante, eu tinha continuado aprontando. Dia de finado, meu Deus, dia de finado, quando os pais vão acender vela no cemitério, né? E andando por ali, eu seguindo minha tia e seguindo minha mãe, e elas comprando vela daqui, compram coisa dali, e eu pequenininho. E aquela banca de confeito que a gente chama, né? Confeito, bala, aquela coisa toda. Mas o dono da banca estava prestando atenção a mim. E eu sabia que ele estava prestando atenção, se ele estava passando troco para os outros lá. Mas o jeito que eu olhava para a bala, o jeito que eu olhava para os confeitos, ele já percebeu que eu estava com mala intenção. Mas foi só esticar a mão. Ele grudou. Seu cabrinha. Foi feio, rapaz. Eu fiquei... O coração quase sai pela boca. Porque eu só queria queria sentir o gosto daquilo. Agora, se eu tivesse pedido para minha tia, ela tinha me dado, com certeza, tia que era, logo que tia que era. Mas olha, o camarada, ninguém viu, minha tia não viu, minha mãe não viu, mas o dono da banca, como é que a gente chama? Da toda, né? Era toda que a gente chamava naquele tempo, as todas. Uma madeira, um tablado. Ele levantou assim, olha. Eu já peguei uns 2 ratinhos hoje, viu? Falou para mim. Já peguei uns 2 ratinhos hoje. E levantou aqui, olha, disse, olha, tem um revólver aqui debaixo, viu? Tinha medo. Olha, se ele não tivesse me flagrado nisso, quem sabe eu não ia roubar essa, ia roubar a próxima, ia roubar a próxima. Minha sorte foi que ele viu. Mas aquilo foi uma vergonha tão grande que eu passei. Mas eu tive um medo tão grande. Acabou a alegria, não, acabou o dia, acabou o passeio. Quando cheguei em casa, eu sentei. Todo mundo sabe disso, que a gente não conta, né? Sentei naquele alpendre, fiquei olhando a cigarra cantando, mês de novembro, né? Cigarra cantando. Mas não tinha alegria para nada. O dia todo naquela tristeza. O que é que eu fiz? Que besteira foi que eu fiz? Quase morria. Claro que o dono não ia bater na criança, mas o medo que eu passei, minha sorte. Me diga, por que ele viu? Ele não estava olhando para mim de acordo com o que eu pensava. Mas ele viu minha atitude, ele viu eu rodeando a banca, ele viu eu esperar minha tia ou minha mãe sair de perto e ainda permanecer ali. Então ele sabia o que eu estava pensando por causa da inclinação do meu corpo. O humor que eu expressava, o olhar de desejo para a bala. Agora você acha que ele não sabe também de teus olhares? Do que você pensa quando você anda pela rua? Ele não sabe teus pensamentos, mas e a inclinação daquilo? E como está teu corpo? Como está agindo o teu corpo de acordo com o teu pensamento? Será que está claro essa parte? Está claro, não é? Veja, conta essas coisas assim, lembro dessas coisas do passado, tantos anos atrás, apenas para ver se a gente compreende melhor, de forma real, o que se passa em nossas vidas. Veja, olhando para a posição e postura do corpo, os atributos mostram quando você está pensando, sentindo, ou que tipo de humor, em que humor você está, porque estão sendo expressos. Portanto, a atitude não é apenas o conhecimento mental, ou uma compreensão mental, ou uma inclinação mental, mas de forma particular. A atitude é, na verdade, uma expressão externa de nossa disposição. Atitude, expressão externa, do lado de fora. Atitude externa de nossa disposição. Dentro de si você já está disposta a fazer, a realizar, a dizer um não. Por isso que as pessoas começam a dizer uma coisa e dizem, não, é melhor não falar. Porque já viu pelo teu gesto, pela tua atitude, que é a disposição lá de dentro que está sendo expressa pelo corpo, que é melhor não continuar a conversa. Ela já sabe se te agradou ou não, e assim vai. Veja, é uma expressão externa dos nossos sentimentos. E claro, se estamos falando de aproximação, tem que estar próximo para se perceber. É aqui que estamos, vamos dizer assim, relativamente próximos um do outro, nos aproximamos, desde que viemos para este mesmo ambiente, e podemos ver quando alguém está triste, quando alguém está com sono, quando alguém está cansado, quando alguém não está entendendo, ou quando não está dando a mínima para o que está sendo falado, e assim vai.
Por causa da inclinação do corpo, a disposição que está no espírito está sendo exteriorizado. Vê? O interior está sendo exteriorizado. Está passando para o lado de fora. Vê? Aí está, expressão externa dos nossos pensamentos. É a conexão dos nossos pensamentos, do corpo e dos pensamentos. E de corpo e de como o corpo expressa este pensamento. Então isto é que nós explicamos como atitude. Atitude. O que estava por dentro de Jesus era o que ele expressava pelo lado de fora. E Paulo está dizendo que a mesma coisa pode estar em vocês. E a chave é que isso mostra, vamos pensar com letras grandes, isto mostra. Então não pense que está escondido, é a mesma coisa do gato escondido com o rabo de fora. Não está escondido coisa nenhuma, ali tem um gatinho, por quê? Olha o rabo dele, ele entra debaixo do rabo, né, para lá e para cá. O rabo está ali, então o gato está ali também. Então, isto mostra como nos sentimos. Isto mostra exatamente o que pensamos sobre algo. A conexão do corpo com a mente, com a tua atitude, que é a inclinação, a disposição mental que você tem e faz com que teu corpo se incline a realizar essa disposição. Então isto mostra o que pensamos sobre alguma coisa. A Bíblia nos diz que Deus enviaria um anjo para marcar aqueles que suspiram e choram por causa das abominações feitas na cidade. Então, o gemido e o choro é o quê? É a resposta do corpo para o que estava sendo feito na cidade. E isso é uma expressão externa, do lado de fora, de qual era a atitude que estava dentro daquela alma. Se a atitude dentro da alma era de está tudo bem, que se acabe tudo, estou nem aí. Então, isto estaria expresso pelo lado de fora. Como aquela alma, como aquele pensamento, como aquela vida interior não estava se sentindo bem com as loucuras cometidas na cidade, então isso pelo lado de fora era expressado. Eles estavam gemendo, se lamentando e chorando pela situação do tempo em que estavam vivendo. E foi dito para o anjo: passe pela cidade, e aqueles que estão gemendo e chorando por causa da condição abominável, que estes sejam marcados para que não morram. E assim o anjo ia na frente marcando, e atrás o destruidor matando quem não tivesse a marca. Este que não tinha a marca, estava tudo bem para ele. Eu quero que o mundo se acabe embarrando para eu morrer encostado, né? Então é assim, eles não estavam nem aí. Então sua atitude mostra exteriormente o que está você pensando por dentro. Você não pode esconder uma atitude. Você não pode esconder uma atitude. Ela se mostra. A atitude se manifesta. A menos que não haja uma aproximação. Você pode ser capaz de esconder os seus pensamentos. Mas uma atitude vai além dos pensamentos internos. Vai além disso. A atitude fala da expressão de sua disposição, da maneira como você a demonstra em sua linguagem corporal. Então, se alguém é bom leitor de linguagem corporal, vai saber qual é teus pensamentos. Nos teus olhos, em tua expressão facial, no teu tom de voz, na tua postura. Então, atitude é a expressão de tua opinião. Veja onde estamos indo. A atitude é a expressão de tua opinião. E se você tem uma opinião, essa é tua disposição. Ou você vai dizer que acredita numa coisa e vai agir diferente. A menos que você faça como aquele homem, que o pai de família disse: olha, você precisa trabalhar hoje, vamos comigo trabalhar. Ele disse: eu vou. E na hora de ir não foi. O outro disse: vou não, pai. E esse foi. Tem uma explicação muito boa para isso. Porém não é para esse culto. Mas veja, se você tem uma opinião, esta opinião vai te levar a agir de acordo com ela. E a palavra disposição vem de duas palavras: dis e posição. Veja. Então, juntas, elas falam sobre pôr em ordem. Pôr em ordem. E refere-se aos aspectos normais da natureza. Disposição.
Portanto, o que vemos na atitude é a disposição ou o conjunto em ordem. Veja, conjunto em ordem, porque aí alinha-se todo o conjunto, corpo, espírito e alma. Ou o reflexo exterior da verdadeira natureza. É quando você mostra que tipo de natureza você tem, que tipo de natureza está reinando dentro de você. É quando a tua disposição entra em ação e as atitudes então podem ser vistas. O irmão Branham disse no seu sermão, o único lugar provido por Deus para adoração, ele disse: nós vivemos em nossa casa como os Branhams vivem, e na casa de Deus nós vivemos pela palavra de Deus e de toda palavra que sai da boca de Deus. O irmão Branham não estava nos dizendo aqui que haja supostamente uma diferença entre a sua casa e a casa de Deus. Mas o que ele está nos dizendo é que há uma certa maneira de como devemos conduzir os nossos lares. Veja, ele diz assim: nós vivemos em nossa casa como os Branhams vivem, e na casa de Deus nós vivemos pela palavra de Deus. Observe, o que ele está nos dizendo é que há uma certa maneira de como devemos conduzir nossos lares. O irmão Branham, ele conservava a mesma atmosfera da centralidade de Cristo, ou Cristo no centro, em sua casa, do mesmo jeito como ele conservava na igreja. Ele expressou isso em muitos dos seus sermões. Agora recorde-se disso. Jesus disse assim: minha casa será chamada casa de oração. Não é? E se possuímos a mesma natureza, a mesma vida que estava em Jesus Cristo, então não será a nossa casa também chamada casa de oração? Agora Paulo diz: tal casa somos nós. Veja isso. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 3, vamos ver? Aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 4. Veremos como está escrito aqui. Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também, quer dizer, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, se nos manifestarmos quando Ele se manifestar, a nossa manifestação é na mesma glória, ou na mesma doxa, ou na mesma mentalidade dele, com a mesma opinião, com a mesma atitude, com o mesmo sentir, a menos que não estejamos próximos dele. E se não estivermos próximos dele, é porque ele já se foi, já passou de perto de nós. E é dito na Bíblia que buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto haja uma aproximação, enquanto ele está perto. Veja que coisa. Tá. Então as nossas casas parecerão como a sua casa, como a casa dele. Deveria ser também como a sua casa. Em 1 João, no capítulo 4, diz: na sua aparição, como ele é, assim somos nós neste mundo. Deixe-me ler direitinho como está este versículo. Na primeira carta de João, no capítulo 4, mas eu não tenho anotado aqui o versículo. Só sei da parte que diz assim: assim somos nós neste mundo. Mas agora eu não encontro essa parte. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Bem, essa parte eu não vou encontrar agora para vocês. Porém, se nós cremos nisso, não deveríamos possuir também o mesmo sentido de Cristo, se a Bíblia diz que temos que ter? Deveríamos possuir a mesma atmosfera que ele tinha em nossas vidas, em nossas casas. Do mesmo jeito como é na casa de Deus, do mesmo jeito que procuramos manter ordem e decência na igreja. Como devem ser nossas casas? Uma bagunça? Qualquer tipo de vida, viver de qualquer maneira? E ser santo, ser crente apenas na igreja? Então, quem está aqui? É outra pessoa diferente da que está lá? Ou qual é a casa que Deus quer habitar? É em templos feitos por mãos humanas? Ou somos nós que temos que ser casa e morada do Deus vivente? Então, atitude é isto.
É esta inclinação, essa disposição que devemos ter. Agora vamos ler uma parte aqui em Deuteronômio 6, antes de irmos para a conclusão. Em livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito esta passagem: ouve, ó semente real de Deus. Talvez você está lembrado como está lá. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É Deuteronômio 6, não é? Versículo 4, certo? Ok, vocês conhecem essa escritura, já sabem o que está escrito e podem verificar por si mesmo. Mas quando você lê todo o contexto, você vai encontrar coisas extraordinárias, das quais também já comentamos aqui. E eu quero apenas lembrar de algumas coisas que falamos. Mas o que está dizendo é que a semente real de Deus, escute isto: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua mente e coração, e de todo o teu ser, e com toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno hoje serão as primeiras em tua mente e coração. Tem que estar em primeiro lugar. Então deves afiá-las e aguçá-las, de modo que as faças penetrar e ensinar e pressioná-las com diligência sobre as mentes e corações dos vossos filhos. Eles não querem. Você sempre tem que estar lembrando a eles da palavra de Deus, do que é correto, do que é direito. Deus disse: faça isso, porque a tendência dessa turminha é dar as costas, é cair fora, é dar um esquecido, é com tanta outra coisa na cabeça que se esquece daquilo que é de Deus. Deus disse: afie isso como faca afiada para que penetre em suas mentes. E chega a doer, porque eles fazem tudo para não ouvir. Se estão errados, quer saber? Eles querem saber. Machuca quando você diz: está errado. Deus não gosta disso, está contra a vontade de Deus. E tu deves falar delas quando você se assentar em tua casa, e quando andares na estrada, e quando te deitares e ao levantar-te, e tu deves amarrá-las como um símbolo em tuas mãos. Em outras palavras, elas são amarradas às suas ações. Sabe, um nozinho aqui acolá, um nó aqui acolá. As coisas de Deus têm que estar amarradas em nossas ações. Como se diz: e amarrareis em vossas testas. Isso também está no Antigo Testamento. Tu amarra isto em tuas testas. Isso significa que elas abrangem a sua mente ou mentalidade. Os judeus, eles pegam, não sei o nome daquilo, não Paulo talvez lembre, não polariza, e ele pendura aqui, né, no cabelo, ou junto com aquilo que usa na cabeça, e aquilo fica batendo na testa, toque, cada passo que dá. Que é para eles nunca esquecer da lei de Deus, nunca esquecer da palavra de Deus. E lembre-se, sua testa é onde o seu lobo frontal está, é onde sua memória reside, é onde se processa tudo isto. Então, quando uma pessoa tem uma lobotomia que chama, aí elas perdem a memória, Mas aqui vemos que elas assumirão um lugar proeminente em nosso pensamento. Mesmo com frontais entre os nossos olhos, tudo que vemos é a palavra de Deus. E creio que o nome que eu estava procurando era filactérios. E fica boing, batendo na cabeça enquanto eles caminham, enquanto andam. E eles balançam em nossa cabeça. E isto tem que Deus diz: faça desse jeito, faça isso com a palavra de Deus. Que fique na vossa mente como um lembrete constante para que você nunca se esqueça. E então continua assim dizendo em Deuteronômio: e as escreverás nos umbrais da porta de tua casa e nas tuas portas. Por que isto? Porque quando você está indo ou vindo, tanto é entrando ou saindo, você sempre vai ver um lembrete constante colocado diante de você sobre a promessa de Deus para você nesta hora. Você entra ali na sua casa e está lá uma fotografia, está lá um quadro que te faz lembrar o tempo que você está vivendo. Vá em qualquer lugar, vá numa borracharia, vá no escritório desses homens pervertidos e veja o tipo de foto que eles têm na parede, porque é a atmosfera que eles vivem, é o mundo que eles vivem, é Sodoma e Gomorra, né? É o tempo do fim. Agora, em que mundo nós vivemos? Em que atmosfera nós estamos? Então, quando é como o marido que ama a esposa que ama o marido e deixa recadinho para ele, né? Ou sai de casa e deixa um recadinho de amor carinhoso na geladeira, sabe que ele vai abrir, mas às vezes o cara nem geladeira abre, porque se a mulher não der água no copo, ele não bebe. É difícil.
Não adiantou nada deixar recadinho ali. Vou deixar o recado bem aqui na panela, na tampa da panela. Quando ele vir pegar a comida, ele vai saber que eu gosto dele, mas precisa sair, aquela coisa toda. O camarada morre de fome, mas não vai na panela pegar a sua própria comida. Não adiantou nada, né? Pois, veja, Deus diz: se vocês me amam, se vocês guardam os meus mandamentos, se vocês não querem se perder, se não querem se esquecer disso, então amarrem isto no vosso corpo, atem as vossas mãos, quer dizer, que isto seja conectado sempre com vossas ações, porque isto está penetrante em tua mente, penetrou em tua mente. Então, claro, se está lá na tua mente, se aquilo se tornou, se a opinião de Deus se tornou a tua opinião, então isto levará você a tua disposição te levará a isto, a agir de acordo com o que está na tua mente. E é para onde o teu corpo vai se inclinar. E quando ele se inclina, ele entrará em gesto, entrará em atitude. Então que isso não saia. Escreve. Como eu faço para me lembrar? Que devo fazer para lembrar? Tem pessoas que amarram um lacinho no dedo para não esquecer de fazer alguma coisa. Vou amarrar isso aqui que é para não esquecer de tomar o remédio tal hora. Certo? Aí amarra um lacinho no dedo. Mas para que eu estou com esse lacinho aqui? Esquece até para que tem um laço. Depende da situação que está a tua mente, tá? É melhor comer peixe, gente. Vamos comer peixe. Os médicos estão dizendo, por exemplo, eu vi ultimamente uma reportagem dizendo que a população está com a memória muito fraca, sem lembrar de nada. E disse se eles comessem mais peixe, se ingerissem mais peixe, eles não regrederiam tanto em sua memória. Não sei se é fósforo, não sei o que é. Não sei, o cálcio, não sei o que tem no peixe, que é muito bom para a mente. É como uma castanha. Acho que é o selênio. Precisamos de uma quantidade de selênio no nosso corpo e por isso poderia ser obtido se cada dia ingeríssemos uma castanha. Uma castanha seria suficiente. Mas eu compro um pote como tudo de uma vez, aí fico 3, 4 meses sem comprar, porque não é nada barato aquilo. Bem complicado. Então, uma vez que isso está na mente, então o nosso corpo vai girar de acordo com aquilo. Mas eu boto na mente, esquece o que colocou na mente, amarra uma fita no dedo e esqueceu para que foi aquela fita. Aí chega no médico e diz: doutor, estou com um problema muito sério, estou esquecendo das coisas. Vem aqui me consultar, o que é que o senhor diz? Eu não me lembro das coisas, não lembro mais de nada, faço uma coisa e daqui a pouco você vai que estou fazendo. Aí o médico pergunta: quanto tempo você está assim? A pessoa: assim o que, doutor? Já não sabe para que foi na consulta, já não sabe o que é que foi buscar ali, aí está ruim. Não deixe chegar nessa situação, não deixe. Você vai se esquecendo dos hinos antigos, hinos que te fazia se aproximar de Deus. Daqui a pouco você nem lembra mais daqueles hinos, nem canta mais, nem sente nenhum prazer naquilo mais, se esquece das escrituras, se esquece do que foi dito sobre isto, sobre aquilo. Como o irmão está falando para mim a respeito de atitude das pessoas, lembrando de coisas que falamos no passado, quando foi dito assim: olha, não vou ficar perdendo tempo falando sobre costume, comportamento, sobre veste, sobre cabelo. Tem muita coisa para ser ensinada, eu não vou perder meu tempo falando das mesmas coisas. Aí as pessoas dizem: já que nós não falamos mais disso, então vou relaxar. Cuidado, isso é um teste. Deus nos testa e prova a nossa fé, para ver se temos realmente fé ou não. Eu não vou ficar aqui o ano inteiro falando sobre cabelo. Passo 2, 3 anos sem comentar. Vamos ver quantos cabelos cortados aparecem. E assim vai. Vê? É dessa forma que a fé das pessoas tem que ser provada. E não sou eu que provo. Não sou eu que provo. Eu não vou desviar todo um assunto que eu tenho para falar, para ajudar as pessoas a caminhar, para poder ir ralhando, brigando com o menino que maluvido. Menino maluvido, aí de 40, 50, 60 anos. Né? Que dificuldade, gente. Quando é que vamos crescer? Quando é que vamos ter atitude de adulto? Porque a criança, os pais têm que estar no pé, dando conselho para lá e para cá, vai. Mas chega um momento que vocês dizem: olha, você está por sua conta, você é de maior agora. Seja homem, né? Seja homem. Seja uma pessoa madura, você está por sua conta. Posso dar uma ajuda, posso dizer: olha, vai cuidado, mas a decisão é sua, porque eu já não mando mais a sua vida. E assim vai. Então chega-se um momento que temos que nós mesmos assumir o nosso papel e dizer: agora sou eu. Que vocês já foram pais, lembra quando colocaram o bebezinho no braço e pensaram: agora é eu responsável por isso, agora sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que alimentar, sou eu que tenho que levar para o médico, a responsabilidade agora é minha. É mais ou menos assim.
mais ou menos assim. É o momento que você não fica, oh Deus, me protege disso, Deus, cuidado para não fazer isso. Não, senhor, você tem que ser responsável. Você tem que assumir responsabilidade. Deus não vai ficar todo tempo procurando, ou cuidar daqui, cuidando de um compromisso e puxando o menino para ele não correr para a rua. Já passou desse tempo. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Porque isso não tem fim mesmo, né, irmão Valeu? Isso não tem fim mesmo. Isso vai longe. Então, no próximo culto, se o Senhor nos permitir, eu não sei se no culto de amanhã eu continuarei com esta série, ou se falaremos sobre outras coisas. Talvez tenhamos aí 30 minutos só para ir complementando as gravações. Mas, em todo caso, era isso que tínhamos para falar hoje. Quando há uma aproximação, então você tem que saber que tudo está sendo, pode estar sendo visto e observado e notado, porque se está próximo. E nossos pensamentos podem ser expressos, não é, através de atitude, inclinação do nosso corpo e por aí vai. Que Deus nos ajude e a cada dia nos ensine como devemos nos portar enquanto estivermos neste mundo. Pai, te agradecemos nesta hora por tua bondade sobre nós, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Bem sabemos que são apenas palavras, comentários, mas se nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso está baseado naquilo que está escrito, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. E pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude nesta hora. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Abençoe estas pessoas ao redor do mundo. Ajude esta pequena comunidade. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as decisões que temos de tomar, as coisas que temos de fazer. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui, não sabemos por quanto tempo estaremos fazendo este trabalho, não sabemos quando outra pessoa assumirá o lugar de cada um de nós, não sabemos quando morreremos ou quando simplesmente iremos descansar em alguma parte, quando outros levarão isto adiante. Só pedimos que o Senhor nos ajude enquanto estivermos aqui nesta terra, e com vida e saúde, e mesmo quando também não estivermos mais saúde, que possamos ter absorvido o suficiente de Tua Palavra, de vitaminas da Tua Palavra, para terminarmos os nossos dias fortalecidos na fé, e que possamos combater o bom combate e guardar a espada que estava desembainhada em batalha, que possamos guardar isto e descansar em paz, e que quando esse momento chegar, que possamos ter a cobertura do Espírito Santo, o manto da justiça enrolado em nossos ombros e assim ser levado para casa. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda. E que no culto de amanhã, que o Senhor abençoe os irmãos que virão e que tudo aconteça de acordo com a Tua perfeita vontade. É no nome do Teu amoroso Filho que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã às 8, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu
Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Carta você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07-910-970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Será enviada até você gratuitamente, se você fizer o seu pedido, escrevendo, mandando seu e-mail para cristoadoutrina@gmail.com. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Na cidade do céu.